Aleluia. Você pode fechar seus olhos, vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo dom perfeito do seu amor. Te agradeço porque o Senhor é presente, o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor nos ensina no caminho, Pai. Eu te agradeço pela sua palavra, porque a sua palavra é espírito e vida, e ela tem a capacidade de alcançar os nossos corações. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor tem algo perfeito, o Senhor tem algo particular para cada coração aqui nessa noite. E eu te dou graças, Senhor, pela sua palavra iluminando, Senhor, iluminando cada coração, cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos falar nessa noite sobre o andar na luz de Deus. Aleluia. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor é sempre bom. Ora, shebralalaia, chororobos. Aleluia. Se puder diminuir o ar-condicionado para mim, vai ser muito bom. No dia que não é o pastor, glória a Deus, né? 1 João 1, a partir do versículo 5. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você abriu? Amém? Então vamos ler. Ora, a mensagem que temos ouvido, que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Esse é um texto muito poderoso, e ele fala propriamente do caráter de Deus, da revelação de Deus, e Deus é luz. Nós podemos saber quem Deus é, porque primeiramente Deus é luz, e nós podemos ser iluminados para conhecer quem Ele é. Imagina se Deus não fosse luz, mas Deus é luz e nós podemos conhecê-lo. Nós podemos nos relacionar com o próprio caráter dele, porque além de ele se revelar, ele comunica a sua própria luz dentro do nosso coração. Então agora a gente pode compartilhar dessa luz. Deus é luz e a luz dele está dentro de mim, iluminando o meu coração, para que eu veja, para que eu perceba, para que eu saiba quem Ele é, para que eu me conduza segundo a vontade dEle. Nesse texto tem alguns verbos muito interessantes que eu queria que você prestasse atenção. Eu não sei nem se foi essa versão que eu estava olhando, eu olhei algumas versões, mas eu anotei aqui. Amém, amém. Eu anotei aqui e eu queria que você prestasse atenção nessa sequência, a partir do versículo 5. A partir do versículo 6. Nessa versão aqui ele fala mantemos comunhão. Na versão que eu estava lendo, ele diz temos comunhão, e começa a partir desses verbos, ter, depois ele fala de andar, depois ele diz sobre mentir e não praticar. São 4 verbos de ação: ter, andar, mentir e não praticar. É uma sequência que apresenta uma característica de alguém que não está andando iluminado, que não está andando segundo a verdade de Deus. Primeiro ele acha que tem. Essa pessoa acha que tem. Eu tenho comunhão. Eu tenho comunhão com quem? Com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Eu tenho comunhão com Deus. Então eu ando. Ando em quê? Mas eu estou andando em trevas.
não estou andando iluminada. Eu digo que eu tenho comunhão com Deus, mas na verdade existem coisas na minha vida que eu nem consigo perceber, que não faz parte de quem Deus é. Porque Deus é luz e a gente leu que nele não há treva alguma. Que palavra dura para começar uma ministração. Mas Deus é luz e nós, como filhos de Deus, ele tá falando, João não está falando para alguém que não tem acesso à verdade de Deus. Ele está falando, escrevendo uma carta para pessoas que tinham acesso à verdade de Deus. Está se correspondendo e tratando sobre um assunto para aqueles que precisam se reajustar. E eu preciso me reajustar. Você precisa? Todos nós precisamos. Deus sempre vê em nós, olha filha, você precisa melhorar nisso. Você precisa melhorar naquilo. E Deus, ele é completamente luz. Todas as vezes que eu me relaciono com qualquer coisa que não faz parte do caráter de Deus, ou vai acontecer, duas coisas podem acontecer. Ou eu não vou perceber de jeito nenhum, e aí eu já estou num nível bem distante. Deus já tentou me alcançar de todas as formas. Ou vai ficar aquele alerta, sinalizando. Você vai perceber uma sinalização do Espírito Santo que você precisa voltar, que eu preciso voltar, que eu preciso corresponder à vontade de Deus, que eu preciso corresponder ao que Deus deseja, que eu preciso corresponder ao propósito para o qual eu fui formada. Então, a gente tem esses 4 verbos no versículo 6. No versículo 7, ele faz uma inversão. Se primeiro ele diz que tinha comunhão com Deus, mas andava em trevas, agora ele anda. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, primeiro eu ando, primeiro eu preciso andar com Deus. Eu preciso me relacionar com ele, com o que ele diz que eu devo ser. Olha só, Deus é luz. Se eu faço o que ele diz, Jace, faz isso, Jace, faz aquilo, anda nisso, pensa dessa forma, porque eu penso dessa forma. Então, primeiro eu ando na luz, eu me correspondo com o caráter de Deus. E depois eu tenho o quê? Comunhão. Mas agora ele não apresenta que eu tenho comunhão com Deus, porque eu já estou andando na luz, eu já estou andando com Deus. É um fato, se você anda observando e caminhando no caráter de Deus, você já tem um relacionamento com Deus. Agora ele diz que você anda e depois você tem comunhão com quem? Com os seus irmãos, com os outros. Agora eu posso revelar, porque Deus é luz e eu estou andando com Ele, eu posso revelar para os outros que Deus é assim. Deus é dessa forma, assim é Jesus. Jesus veio nessa terra e com todos aqueles que Ele teve contato, com quem Ele teve comunhão, Ele pôde revelar quem Deus é. Então assim deve ser a nossa vida. Cada atitude, cada pensamento, cada andar, cada fato em particular, de revelar quem Deus é. E o terceiro verbo aí que ele usa, ele fala que temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então agora, Deus, ele não está desconsiderando que nós podemos errar. Nós somos justiça, nós somos filhos, nós andamos com Deus, nos relacionamos com Ele, podemos revelar às outras pessoas quem Deus é, mas ainda assim nós podemos errar. E agora? Se eu ando na luz, se eu realmente estou andando com Deus, sim, o Espírito Santo vai me ajudar a me corrigir. E eu posso viver uma vida ajustada. Eu posso desejar essa vida ajustada, alinhada a quem Deus é. O sangue de Jesus, o seu Filho, me purifica de todo pecado. E isso depende de um desejo, do coração, de um coração sincero. Deus, eu sei que eu não sou perfeita, sabe?
eu sei que eu falho, mas me ajuda aqui. Pega junto comigo, o Espírito Santo é esse amigo ajudador, que vai ajudar a mim e a você nas nossas dificuldades. Porque Jesus disse que nós não estaríamos órfãos, mas Ele enviaria outro Consolador para que estivesse conosco e nos ensinasse todas as coisas. Imagina aí você na sua vida, nas necessidades que você tem diariamente, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola, onde quer que você precise andar, para as irmãs que são do lar, domésticas, que estão cuidando todos os dias de sua casa. Deus, Ele tem a maneira certa como a gente pode vivenciar tudo que nós precisamos sem errar. Mas se nós errarmos, nós podemos estar ali, diante dele. Pai, eu errei. Eu confesso, eu errei. Eu estou aqui para me reajustar mesmo. Porque o Senhor, eu sei que o Senhor é bom, o caráter do Senhor é bondade, o caráter do Senhor é justiça. Muitas vezes o pensamento do mundo, ou comum, ou natural, vai dizer: você está errado e você precisa sair, você precisa ficar longe da igreja, você precisa ficar longe de quem é mais correto do que você. Mas sabe, Deus, Ele vai continuar lá, vai continuar esperando que aquelas áreas que muitas vezes a gente não quer ajustar e reajustar, Ele vai continuar lá esperando que a gente mova o nosso coração, porque Ele não vai invadir, Ele não vai. Mas como Deus é luz, todas as vezes que nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que a nossa atitude, o caráter daquilo que estamos fazendo e pensando não está alinhado com o próprio caráter de Deus, e confessamos, Deus, Ele aceita o nosso coração, o derramar do nosso coração sincero diante dEle. Ele não rejeita. Sabe, Deus é tão maravilhoso. Deus não tem muitas palavras assim que a gente possa dizer para conseguir alcançar quem Deus é. Porque Ele olha para nós, todos nós, seres humanos, não só nós que estamos aqui, dentro da nossa fragilidade ao pecado. Porque quando o pecado entrou no mundo, o homem ficou exposto ao pecado. E nós estamos numa realidade de justiça agora, nós estamos alcançados, mas nem por isso deixamos de muitas vezes errar em algumas áreas. Ou muitas vezes não queremos reajustar aquilo que ainda precisa. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo meu. Um texto que eu sempre fugi. Eu fugia demais. Olha a confissão aqui agora. Lá em Mateus 5, na parte das bem-aventuranças, onde Jesus fala sobre o relacionamento. Ele passou lá, felizes são aqueles e tal, e aí ele começa a falar sobre a sua atitude de amor. E eu li aquilo ali, dizia: eu não consigo fazer isso não. E passava tempos e tempos e tempos sem nem abrir aquele texto. Mas finge que você nunca fez isso, tá? Só fui eu. Só fui eu. Aí alguém lia de novo. Oh, Deus, misericórdia, mas isso aqui não é para mim não. Eu não consigo andar nisso não. Mas a nossa mente natural vai nos levar sempre para esse lugar. Deus, ele lança a sua palavra, Ele quer que a gente corresponda, mas a nossa mente natural vai sempre nos lançar nesse lugar. Se a gente não pegar junto com o Espírito Santo, porque a palavra é espiritual, o Espírito está dando vida à sua palavra, a gente nunca vai corresponder ao que Deus deseja que nós façamos e sejamos. Pensa aí, quão grandioso é o plano de Deus na sua vida, na minha vida, e eu e você só precisamos corresponder a Ele, porque tudo está feito. E ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Só que nesse intervalo entre ouvir e obedecer, existe o renunciar.
Mortificar. E isso que é difícil. Era por isso que eu dizia, não, passa Mateus 5, passa que isso não é para mim não. Mas um dia eu tive que voltar lá. Eu tive que voltar lá e todas as vezes que eu entro naquela situação, eu tenho que lembrar que Mateus 5 é para mim. Por quê? Porque Deus já falou comigo. Falou através de sua palavra. Se eu negligenciar, Deus não tem nada com isso, porque Ele já falou. Deus é completamente bondade, Deus é completamente justiça, Deus é completamente luz. Você pode abrir comigo em Gênesis 1. Obrigado, Pai, porque o Senhor é luz e no Senhor não há treva alguma. Glória a Deus. Gênesis 1, verso 3 e o verso 4. Aleluia. Diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Olha só que coisa interessante. Deus chamou a existência a luz, porque Ele mesmo era luz. O mundo estava em caos, estava desorganizado. Mas Deus chamou a existência a luz, por quê? Porque Ele mesmo é luz. E Ele fez uma dicotomia, uma separação. Olha, isso é luz e isso é trevas. Então a gente é indesculpável dizer assim, eu não sabia que isso era errado, porque até o dia e a noite fazem essa distinção. Deus disse que isso é luz e isso é trevas. Existe diferença e a diferença é muito clara. Existem até acontecimentos que separam o dia da noite. Não é assim? O pôr do sol, o sol vai baixando, 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 até que tudo escureça. Quando o dia raia, o sol vai surgindo, 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 até que a luz esteja completa. Então, o dia é dia e a noite é noite, assim como a luz é só luz e as trevas são só trevas. E a gente precisa conseguir perceber essa diferença, porque isso é vital na nossa vida como cristãos. Eu pertenço a Cristo, Cristo me alcançou, eu sou dele. E Cristo, como Filho de Deus, como tendo a mesma natureza de Deus, do Pai, Ele revela essa justiça, essa luz. Ele mesmo é a luz. A gente ainda vai ler isso, mas para ficar bem fixo na nossa mente que existe essa clara diferença entre a luz e as trevas. E eu preciso saber, não, Jacilene, isso é luz, você anda nisso, é isso que Deus deseja. Jacilene, isso é trevas, isso você precisa renunciar. Porque vai ter oportunidades de que cada um de nós para andarmos em trevas. As oportunidades vão aparecer, mas também eu preciso escolher, porque eu sou livre para escolher o caminho que eu devo seguir. Embora Deus diga, ande por aqui, o Espírito Santo está sinalizando, está apontando, é por esse caminho, você deve fazer assim. Sou eu que vou escolher como eu vou andar. Sou eu, a escolha é toda minha. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, Pai. Só um parênteses que eu acabei não falando no último texto, quando ele fala do verbo purificar. E é interessante que o pastor tocou nesse assunto na última terça-feira. E o Espírito Santo tem trazido essa palavra ao meu coração, mas com o... Isso é o que, meu Deus do céu? Um adjetivo, eu acho. Depois eu vejo o que é. Não, eu não cheguei a fazer análise, estudos, eu fiquei só pensando sobre a palavra. Entre a diferença entre a palavra pureza e dureza. Eu amo essas coisas linguísticas que vai variar por causa de um som, de uma letra. E é exatamente isso que está acontecendo entre a palavra pureza e dureza. Pureza, e
na meditação que ficou muito forte no meu coração, está muito relacionado a um estado original. Quando você faz uma mistura química, tem algumas misturas, eu acho que o irmão pode confirmar para mim, que você pode sujar essa água e algumas misturas vão retirar toda a impureza. Não é isso? Então, o texto que a gente leu fala desse processo de purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E a palavra dureza, que muda só essa letra, eu estava pensando com o Senhor sobre a questão da cauterização. E a Bíblia trata muito sobre essa questão de você não obedecer, não ser levado para a vontade de Deus, porque você não quer. E isso começa a endurecer a sua mente, o seu coração. E ali você não consegue mais ser alcançado, porque você deixou a sua mente ser cauterizada por aquelas informações, por aquelas situações. E às vezes isso é sutil, sabe, irmãos? Isso é muito sutil. Uma coisa aqui, outra coisa ali, um dia, outro. Ai, mas eu estou andando com Deus, eu estou andando na luz. Mas lá no fundo tem lugares onde a gente não quer ser alcançado, a gente não quer ser cuidado, a gente não quer ser tratado, porque vai expor as nossas vergonhas. E eu estava pensando nisso também, como Jesus ele foi até a cruz. E ele foi completamente exposto por causa dos nossos pecados. E aí eu volto ao texto. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia! Então, nesse texto de Gênesis 1, Deus fez separação entre a luz e as trevas. E Ele viu que era bom. A luz de Deus ela é boa. Embora esse processo, muitas vezes, de ser purificado, vai expor, vai ser vergonhoso, vai ser difícil, mas a luz de Deus é boa. Abre comigo em Jó capítulo 12. Oh, glória, é bom, Jesus. Jó capítulo 12, verso 22. Glória. Aleluia. Diz assim, eu estou lendo uma versão Almeida Revista Atualizada. Das trevas manifestas coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Então, o que for mais obscuro, Deus é capaz de trazer à luz. Deus é capaz de tirar uma pessoa de qualquer lugar mais obscuro que ela esteja, porque Ele mesmo é luz. E a luz dissipa todas as trevas. Ele consegue. Deus tem a capacidade que muitas vezes eu e você achamos que não temos, porque realmente, naturalmente nós não temos. Deus, que é propriamente luz, Ele tem a capacidade. Aleluia. E agora que eu sei disso, eu preciso entender a minha vida na luz de Deus. E para isso eu quero que você abra em Provérbios 4. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor muda as nossas vidas, o Senhor muda as nossas atitudes, os nossos comportamentos, mas isso tem uma necessidade de que Ele nos alcance na fonte, nas nossas raízes, de que Ele mexa na nossa estrutura, para que seja somente aquilo que Ele deseja. Provérbios 4, 18 e 19, fala assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam.
Então a nossa realidade é diferente de quem ainda não foi iluminado. Por quê? Porque você é justiça de Deus. Você é justo, Deus chama você de justo. Só que o texto está dizendo que ainda assim a vereda do justo é como a luz da aurora. E aí, um dia desses, vindo para a oração da madrugada, o Espírito Santo me fez perceber o movimento que o dia estava fazendo para surgir, para brilhar completamente. E aí, desde a esquina da minha casa, eu pude observar como estava muito escuro. Eu não lembro o horário que a gente saiu, mas esse dia a gente saiu bem cedinho. Às vezes eu chegava aqui um pouquinho atrasada ou bem no horário. Mas nesse dia a gente saiu bem cedinho e estava bem escuro. Quando eu cheguei na outra esquina, quando eu olhei, já estava um pouco mais claro. Quando eu fui chegando ali na escola, já estava um pouco mais claro. Quando eu vinha chegando ali próximo à casa de Sara, já estava tudo claro. Não era uma luz tão forte, mas já estava tudo claro. A gente não estava, porque vinha andando bem rápido, né? Porque está escuro, só eu e mãe na vida. Mas tinha uma multidão de anjos com a gente. Mas chegando ali já estava tudo claro. E aí, nesse processo, nós chegamos, viemos orar. E de manhã a gente não precisa, né, dessas luzes acesas. E num dado momento eu abri os olhos e tinha um feixe de luz assim, batendo bem onde eu estava. E Deus falou bem forte no meu coração que do movimento do dia, do clarear do dia, do ser processual, do entender os processos. Às vezes a gente vai ter que entrar num processo desse com Deus para chegar à luz completa, porque Ele é luz. Ele pode brilhar completamente na nossa vida. Mas, nossa, eu já sou crente. Quantos anos eu tenho de crente, menina? Para você estar falando isso? Eu sou uma menina mesmo, gente. Mas, e eu também, muitas vezes, o Espírito Santo tem que... Vem aqui, Jacilene, vem aqui. Cara, pastora Ana, senta aqui, vamos conversar. E ali, sabe... É luz para a minha vida, a luz de Deus, Deus me mostrando onde eu preciso reajustar. Naquele lugar, eu só tenho uma saída, me arrepender, voltar, me ajustar e andar segundo a vontade de Deus. Naquele lugar, mas a decisão é minha, eu decido ser alcançada. Quando o Espírito Santo me chama, vem, senta aqui, vem aqui. Sou eu que decido ir ou não ir. Sou eu que decido. Glória a Deus. Aleluia. Ele tem a capacidade de nos alcançar. Então, irmão, como é que eu posso andar na luz? Deus é luz, nele não há trevas alguma. Ele fez separação entre a luz e as trevas, mas como é? Como é que eu posso andar na luz? Vamos ler lá Salmo 119. Salmo 119. Oh, glória. Você é lindo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Aleluia. Salmo 119, versículo 105. Depois a gente vai ler também o 130. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se eu me conduzo pela palavra de Deus, eu estou andando na luz, porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, para o passo seguinte, para o passo seguinte, para o passo seguinte, eu tenho uma palavra. E para o meu caminho por inteiro, aquilo que eu ainda não conheço, aquilo que meu entendimento nem consegue alcançar, eu tenho uma palavra também para chegar até o final. Lá no verso 130 diz assim:
A revelação das tuas palavras esclarece ou dá luz e dá entendimento aos simples. Então, toda vez que eu digo, eu não sei, eu sei lá, né, Bruna? A revelação da palavra de Deus me dá entendimento. Tem muita coisa que eu não sei, viu? Como diz aí, Deus é mais. Tem tanta coisa que eu não sei. Mas a revelação da palavra me esclarece. Se eu quiser saber como proceder, eu preciso pegar a palavra e ter uma atitude correspondente a ela. E não é nem... Eu posso ouvir, eu estou percebendo a presença de Deus, mas eu preciso ter uma atitude correspondente. Porque aquela palavra gerou algo em mim, gerou fé e eu correspondo a ela. Mas a gente também lê que aqueles que estavam peregrinando no deserto, eles não misturaram aquilo que eles estavam ouvindo com fé. E não entraram no descanso, não entraram na promessa de Deus. Vamos lá em João. João 1. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado porque seu amor é inconfundível. João 1, verso 4 e 5 e depois o verso 8 e 9. Diz assim: a vida estava nele, Jesus, a palavra, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Ele não era a luz. Ele quem? João. Acerca de quem ele começou a falar anteriormente. Ele não era luz, mas veio para que testificasse ou testemunhasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então todos os homens de todos os tempos, de todas as gerações, têm a luz de Deus disponível, porque a própria luz, a própria palavra se tornou carne, veio aqui revelar que, olha, você pode. Você pode. Esse é o caráter do meu Pai. Olha para mim, você foi criado para isso também. É dessa forma. Então, a própria palavra tomou uma substância. E quando nós cremos, essa palavra toma uma substância. Se você ler esse capítulo, vai falar que muitos não receberam, mas aqueles que creram, eles foram feitos filhos de Deus, ou seja, eles foram alinhados ao caráter de Deus. Porque o próprio Filho de Deus veio revelar quem Deus é. Olha, esse é o caráter de Deus. Olha para mim. Vive desse jeito. Essa é a vida que eu estou oferecendo para você. Aleluia. Então, pela palavra, eu posso andar na luz, porque a própria palavra é a luz da nossa vida. A gente também vai ler ainda Efésios 1. Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. A partir do versículo 15. Até o versículo 19. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos,
segundo a eficácia da força do seu poder. Então, o apóstolo Paulo aí, ele se conduz, em primeiro lugar, num lugar de oração. Ele se coloca diante de Deus. Ele diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, não cesso de dar graças, fazendo menção de vós nas minhas orações. Ele se coloca num lugar de oração, por conhecer quem Deus é, como Deus já havia se revelado, porque Deus ama se revelar. E olha para as suas circunstâncias, suas situações, e saiba que Deus ama se revelar. Ele quer se revelar no meio dessa situação. E então, da maneira como ele já havia entendido e havia sido iluminado sobre o caráter de Deus, ele orava para que esses e nós também fôssemos iluminados e tivéssemos espírito de sabedoria e de revelação, que é uma das 7 facetas do caráter do Espírito Santo. Ele nos esclarece, nos revela e nos ilumina o entendimento. Às vezes, a gente pode não ouvir, não perceber, não entender, mas essa não é a vontade de Deus. Deus, ele sempre quer comunicar e quer que a gente entenda, porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos dele. Então, através da oração, assim como o apóstolo Paulo estava fazendo aqui, eu também posso me relacionar com a luz de Deus, porque eu vou ser iluminada, eu vou ser transformada. E eu também posso orar a própria palavra. A palavra vai me conduzir, vai me dar direção, e a própria palavra eu posso usar nesse lugar de oração. Eu posso orar essa palavra. Eu posso orar: Pai, se revela. O Senhor é luz, que a sua luz resplandeça nessa situação. Me dá, Pai, espírito de sabedoria e de revelação, que eu possa entender a sua vontade, quem eu sou e como eu devo proceder diante disso. Como eu posso revelar o Senhor no meio dessa circunstância. Amém. Que nós possamos mesmo nos colocar nesse lugar de orar mesmo para receber revelação, porque Deus, ele não deseja que estejamos confundidos. E uma terceira forma de a gente andar na luz, eu quero que você abra em Salmo 89, o verso 15. Eu vou mudar minha versão aqui. Salmo 89. Salmo, volta aqui. Salmo 89, verso 15. Eu vou ler na versão NTLH. Diz assim: feliz o povo que te adora com canções e que vive na luz da tua presença. Na presença de Deus é esse lugar de alegria que nós podemos desfrutar de quem Ele é, de ter esse relacionamento bom, de também, não só, muitas vezes a gente quer muito. Deus faz isso, se revela. Olha a minha circunstância, olha o que eu tenho que resolver, tenho minhas coisas para pagar, eu tenho que fazer tantas coisas. Mas nesse lugar de adoração, eu posso me desconectar de tudo isso, me desfazer de tudo isso. E lá só sou eu e Deus. Não existe circunstância, não existe falta, não existe dor, não existe nada, só existe eu e Deus. E o salmista está falando que é feliz. Olha, que gera algo nas suas emoções, gera algo na sua alma. E com certeza, como o pastor veio nos ensinar aqui, que a nossa alma é a mente do nosso espírito, gera algo no nosso espírito. Se a nossa alma é a mente do nosso espírito, se eu me alegro na presença de Deus em adoração, eu estou compartilhando um momento que quem é natural não consegue alcançar. Que quem ainda não tem a revelação não consegue alcançar. E só tem revelação quem foi iluminado. Você pode também abrir
em Apocalipse 15, a gente está falando também ainda desse momento de adoração. Apocalipse 15, verso 3 e 4. Aleluia. Cadê? Aqui. Volta aqui. Aleluia. Diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Uma multidão adorando ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e quem Ele fez, porque viu, porque pode ser iluminado. Porque a luz de Deus raiou. Isso é tão maravilhoso. A luz de Deus me alcançou e a cada dia Ele quer me alcançar. Porque a luz na minha vida, como justa, como justiça, a luz de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, mais e mais, mais e mais, até ser dia perfeito. E eu posso corresponder com isso. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Vamos adorar o Senhor. Você pode ficar em pé, levantar as suas mãos e agradecer ao Senhor. Trazer à sua memória tudo que Deus já fez na sua vida, mas se colocar também nesse lugar de oração em rendição, dando liberdade ao Espírito Santo para tocar em coisas que não vão ser agradáveis. Aleluia. Mas sabe, Ele vai te ajudar. Ele é bom. Ele é bom. E sabe que o médico, ele só trata de uma doença quando há necessidade. Ele não vai tocar em áreas que estão saudáveis, mas ele só vai mexer naquele lugar porque aquele lugar precisa de saúde. E a saúde, nós falamos tanto porque nós temos a saúde de Deus, mas muitas vezes não queremos esse lugar de rendição, de exposição, de revelação. E às vezes pode ser só você e Deus no seu quarto, no seu lugar secreto. Mas se houver necessidade de mais alguém, sabe, Deus vai continuar sendo bom. É o cuidado de Deus com as nossas vidas, é o cuidado de Deus com o nosso coração, porque Ele deseja que nós possamos estar num lugar agradável a Ele, porque nós já somos filhos, amém? Mas sabe que Deus, Ele nos chama para uma parceria. Ele quer andar conosco nessa terra, mudando circunstâncias de outras pessoas que ainda não foram iluminadas. E para isso, nosso coração precisa estar ajustado, precisa estar no lugar. E essas circunstâncias muitas vezes é o que vai fazer a gente parar no meio do caminho. Não, Deus nos chama para sermos constantes, para andarmos com Ele, para revelarmos quem é. Deus não está parando no meio do caminho. Deus, Ele continua iluminando, embora haja densas trevas, Ele tem a capacidade de alcançar qualquer um no lugar de trevas mais obscuro que exista. Deus, Ele tem essa plena capacidade. E nós podemos provocar isso através de uma vida de leitura da palavra, de exposição à palavra de Deus, de oração, de ajuste. Não, Deus, o Senhor está falando isso, eu correspondo com isso. Vai doer, tá doendo. É igual quando aperta. Carnegão, gente, é feio isso. Mas quando aperta, dói. Dói muito. Mas quando sai, a sujeira é um alívio. Porque já estava doendo antes de apertar. Já estava gerando dor. E Deus, Ele não quer que a gente viva em um lugar de dor, prostrado, doente, sem produzir aquilo que Ele nos chamou para produzir. O coração dele clama porque a gente corresponda com Ele.
Nós aprendemos tanto que podemos fluir com o Espírito Santo, mas tem raposinhas que não deixam a gente frutificar. E nós podemos intencionalmente provocar isso, esse lugar de limpeza, de pureza e não de dureza. Amém? Pode fechar os seus olhos? Pai, eu te agradeço porque o Senhor é sempre bom. Obrigado, Senhor Jesus, porque o nosso coração é teu, Senhor. O nosso coração é teu e o Senhor tem a capacidade de nos reajustar. O Senhor tem a capacidade de nos realinhar para a sua perfeita vontade. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e nós te conhecemos como Deus. Oh, Pai, há tantas provocações no mundo que chamam de Deus, mas só o Senhor é Deus. Quem é como o Senhor? Só o Senhor é justo, só o Senhor é bendito, Pai. Nos ajude, Senhor, a corresponder com o Senhor, a correr com o Senhor, com aquilo que o Senhor já liberou em nossas vidas, Pai. Que não nos desviemos do propósito original, que andemos em integridade nesse propósito, Senhor Jesus. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Senhor da minha vida, Pai, e o Senhor tem um plano original para mim, o Senhor tem um plano original para os meus irmãos, e eu te louvo por essa noite de rendição, essa noite de rompimento de cegueira, rompimento de cadeias, de prisões. Eu te agradeço pelo fluir do Senhor na vida de cada um. Áreas, Pai, que não fluíam depois dessa noite, depois de entrega, vão começar a fluir. Vai haver luz, vai haver separação entre luz e trevas. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é luz, Pai. E só basta uma atitude de correspondência do nosso coração, Pai, para nós vermos a boa mão do Senhor atuar em nosso favor, porque o favor do Senhor é nosso, como filhos do Senhor que nós somos. Eu te louvo, Pai, eu te louvo, porque nós somos a tua igreja e as portas do inferno não prevalecem contra nós. Obrigado pelo teu poder que se revela em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor Jesus, porque o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, Senhor. Oh, aleluia, você pode louvar o Senhor no seu lugar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia, o Senhor é bom, maravilhoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Amém, amém. Podem sentar.